pela mentalidade do mundo. E a gente não precisa gastar muito tempo tentando provar que no mundo é assim. O texto é claro, eu e você conhecemos a dinâmica, né, das pessoas que não conhecem a Cristo. Mas no verso 25 de Mateus 20, o nosso texto base, Jesus diz: os governadores dos povos os dominam, e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Quando eu olho para esse texto e essa declaração, eu percebo que as pessoas do mundo anseiam basicamente, para não tentar esgotar a lista, 3 coisas que dentro desse contexto merecem ser destacadas. Elas anseiam, em primeiro lugar, sentir-se superiores em relação a outros, se não a todo mundo, pelo menos em relação a alguns. Segundo, buscar seus próprios interesses. Tem um outro nome para isso, se chama egoísmo. Terceiro, ser servidas. Então, eu quero que a gente veja alguns exemplos. A questão de sentir superiores, é só você olhar Jesus dizendo: os governadores dos povos os dominam. A visão de liderança é outra, é a necessidade de estar acima, né? E nós precisamos entender que isso, como eu falei, está intrínseco, ligado à natureza humana caída. Existe alguma coisa dentro de cada um de nós que grita por algum nível de projeção, de reconhecimento, de atenção, como se o nosso valor fosse medido por essas coisas. As pessoas não conseguem acreditar que você, de alguma forma, vai lutar pelo interesse de outro. Por quê? É uma mentalidade, é um padrão, é uma cultura. E nós precisamos lembrar, vamos falar daqui a pouco, estamos na contramão. E, além do anseio de superioridade, do foco só no próprio interesse, o anseio de ser servido. Por quê? De alguma forma está relacionado tanto com o próprio egoísmo já mencionado, como com o anseio de superioridade. Ele não está falando meramente de ímpios. Ele está falando de gente, tanto que no verso 4 ele diz: mais amigos dos prazeres do que de Deus. Para ser chamado de amigo de Deus, tem que ter saído da inimizade por meio da conversão. Mas alguma coisa está sendo balançada e prejudicada no relacionamento com Deus e na maneira de viver a vida cristã. Então ele está dizendo: pode ter comportamento de crente, pode vir na igreja, pode levantar a mão, pode adorar, pode seguir a cartilha, tem aparência de piedade, mas se não entendeu a dinâmica de serviço, está negando o poder dela. Enquanto a maioria dos 12 apóstolos do Cordeiro se concentraram em evangelizar Israel e os judeus da dispersão, Paulo, com a equipe de cooperadores dele, ganhou o resto do mundo. Faça você as contas. Um cara que pregava como poucos, de uma profundidade extraordinária, profundamente estratégico. A gente fica pensando: por que é que ele não manda uma equipe? Se é só para fazer o trabalho de transporte de valores, mesmo que não houvesse um blindado da época, né? Delega isso para uma equipe. Mas para Paulo não era meramente levar um recurso. Ele estava dizendo: eu sou servo dos irmãos. Nós criamos toda essa mobilização. Eu estarei lá pessoalmente entregando, dizendo: vocês são pessoas importantes, merecem a interrupção da minha agenda, do meu tempo, do meu ministério, porque eu não fui chamado só para falar os oráculos de Deus. E eu e você, que nos dizemos ser discípulos dele, não conseguimos ter inclinação para servir ninguém. Alguma coisa precisa ser despertada dentro de mim e dentro de você, para que a gente viva o Evangelho com a devida perspectiva. E entre outras coisas, uma que eu ousaria dizer está entre as principais: entender a grandeza do serviço. O que eu quero te propor como apelo prático, para a gente terminar e passar cedo do Senhor: nós precisamos desenvolver, enquanto indivíduos, uma cultura de serviço. Eu lembro quando eu ainda era criança, eu e meus irmãos tivemos acesso a uma série desses gibis de história em quadrinhos, que falava muito do comportamento dos escoteiros. Nunca fomos parte de nenhum clube de escoteiro, mas falava do sempre alerta, do sempre fazer uma boa ação, servir os outros, e a gente ficou empolgado com aquilo. E papai e mamãe deram corda na gente, tentando aproveitar aquela empolgação e dizer: são os valores do reino. Sabe, eu fico profundamente preocupado quando eu olho os filhos de tanta gente crescendo dentro da igreja, que não sabe nem o básico das boas maneiras. O que diz é a cultura do reino de Deus. Não dá lugar para um idoso sentar, não dá lugar para uma mulher grávida sentar, nem no culto, imagina fora, em qualquer outro lugar. Às vezes eles não conseguem reproduzir nem as boas maneiras que alguns ímpios têm. Eu fico pensando: será que nós estamos ensinando o que é de fato a cultura do reino? Que em todo lugar, qualquer possibilidade de fazer o bem, a quem quer que seja. Tiago capítulo 4
nos diz com toda clareza lá no verso 17, aquele que sabe fazer o bem não faz peca. Então nós estamos sustentando uma aparência de piedade, mas negando a sua essência. Então você pode servir familiares, você pode servir vizinhos, você pode servir colegas de trabalho. Eu gosto de observar a dinâmica de comportamento. E às vezes até entre amigos, até entre irmãos, às vezes até entre ministros. A gente está junto num restaurante, comunhão, falando de Deus, comendo, chega a conta. Sempre tem um que levanta para ir para o banheiro. E a gente sabe que não é só o banheiro, porque é um perfil recorrente. É tipo, se eu puder escapar, sempre tentando levar vantagem. Em vez de ter aquele coração, não, por que eu não posso abençoar alguém? Por que eu não posso fazer algo? A gente tem tantas possibilidades de simplesmente dizer, eu vou ser servo de alguém. E nós precisamos praticar isso. No dia a dia, enquanto indivíduos, não nos faltará oportunidade para fazer isso. Mas coletivamente, como corpo de Cristo, assim como Paulo mobilizou várias igrejas em torno de um propósito, havia diretrizes, havia foco, havia regra. Muitas vezes nós temos mobilizações. E muitas dessas mobilizações acontecem aqui dentro. Como eu disse, nós temos um exército de voluntariado para que você entre e seja bem assistido a cada reunião, e a gente só procura melhorar isso. Mas aqueles que estão servindo você entenderam algo que agora você precisa entender. Você também não veio ser parte disso só para desfrutar. Outros chegarão e precisam do seu serviço. Não significa que a pessoa já tem que começar por aí, mas há algum momento onde a visão tem que ser abraçada. Quando falamos de serviço, não falamos só da dinâmica de funcionamento de reuniões, seja o culto às células. São áreas importantes de serviço. Não é só dos departamentos, são áreas importantes de serviço. Nós temos um braço extraordinário da igreja atuando do lado de fora, que é o alcance social. Me alegra quando eu ouço testemunhos de empresários que comandam um exército de funcionários, dão ordem para tudo e para tudo, mas daqui a pouco estão lá na rua, servindo alimento para um morador de rua, declarando, você é alguém que eu estou considerando superior para expressar o amor de Jesus Cristo. Você não tem noção do que isso faz no nosso caráter, do como isso nos leva a uma sujeição ao governo de Cristo, não só de forma verbal. E a minha oração é que Deus nos desperte para a grandeza do serviço. Que esse mês, quando trabalharmos esses valores, não possa a gente chegar no fim, vamos ter uma grande festa com o time de voluntários dizendo, foi só um mês de recrutamento. Que possa ser um mês da difusão e da recepção dos valores do reino de Deus, que deve nortear a minha e a sua vida. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Eu quero terminar te apresentando um plus, um encorajamento a mais. Não deve ser a nossa motivação, porque a nossa motivação é ser semelhante a Jesus, mas é um efeito colateral inevitável, é uma consequência inevitável. A Bíblia diz que o mesmo Jesus que se humilhou, Deus o exaltou soberanamente. Hebreus capítulo 6, verso 10 diz assim, eu termino com esse texto. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram, passado, e ainda estão servindo, presente, os santos. A Bíblia diz que Deus está olhando para todo mundo, que não só serviu, mas continua servindo, porque isso é algo que a gente não pode desanimar. E Ele não é injusto para esquecer o que temos feito. Ele entende que isso é uma expressão de amor pelo nome dele, não só de trabalho. E Ele diz, eu vou recompensar cada um. Como eu disse, não é o motivo principal, mas é um baita efeito colateral que Deus fez questão que eu e você soubéssemos, para que servisse de estímulo. Um dia eu e você estaremos diante dele. E haverá prestação de contas. E seremos questionados se servimos ou não servimos. Mas para todos aqueles que não só servimos, mas fizemos bem, Ele vai dizer, servo bom e fiel, entra. E naquele dia não tem sacrifício que eu e você possamos ter feito, que não vai valer a pena. Pai, que a Tua palavra produza resultado não só aqui e agora, que ela produza mais do que informação ou alinhamento, que ela trabalhe em nós, que ela quebre as estruturas da nossa natureza carnal,
Que ela, pelo poder do Espírito Santo, renove a nossa mente, a nossa forma de pensar. Que ela gere fé, porque é o alimento da fé, para que possamos corresponder e abraçar esses valores. Que ela haja não só aqui e agora, mas depois de deixarmos esse lugar. E que a tua palavra cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.